Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a legislação aplicada para o concurso do MPU. Conteúdo comum, então, a todos os cargos do concurso. Neste curso nós vamos estudar, então, tudo que envolve aqui o Ministério Público na Constituição Federal, no primeiro momento, aqueles conceitos que estão previstos no conteúdo do edital, e depois nós vamos para o estudo da lei complementar, a lei orgânica do Ministério Público, tá? Do MPU. Bom, pessoal, eu sempre gosto de reforçar isso, que os alunos do nosso curso acompanhem a aula com um material que está disponível na área do aluno, tá? Quando tu ingressa aqui no nosso site, faz login e senha, na área do aluno vai ter ali materiais, né? Acessa os materiais, baixa o material em PDF que eu tenho que acompanha este curso, tá? Porque nesse material a gente tem o conteúdo de uma forma esquematizada, que vai ajudar a entender melhor a nossa aula, tá? Tem alguns quadros comparativos e o material também está exatamente na ordem que eu vou gravar os vídeos aqui, tá? Então nós começamos falando sobre o Ministério Público na Constituição Federal e começamos falando sobre uma velha discussão já superada, tá? Na nossa doutrina, que é, o que é o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele é um poder, ele é um quarto poder, ou ele faz parte de um dos poderes? Nenhuma das duas respostas está certa. Porque o Ministério Público, ele é uma função essencial à justiça, conforme está lá previsto no artigo 127. O Ministério Público não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo e nem do Poder Judiciário, tá? Ele tem a sua autonomia em relação aos demais poderes, ele é um órgão autônomo, tá? E ele não é um quarto poder também, porque a nossa república tem só 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não é correto afirmar que o Ministério Público é um quarto poder. Mas então, o que é o Ministério Público? O Ministério Público ele é um órgão que vai defender os interesses da sociedade e também das minorias, como a gente vai ver, né, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, aqueles interesses irrenunciáveis de algumas pessoas, tá? Então começamos vendo o artigo 127 da Constituição Federal, que vai nos dizer primeiro que o Ministério Público ele é uma instituição permanente, ele está permanentemente constituído, né? Ele não é precário, ele não pode ser fechado a qualquer momento. Ele é uma instituição permanente que é essencial à função jurisdicional do Estado. Porque o Ministério Público, quando ele não é parte em um processo, quando ele não ingressa com um processo, ele atua como fiscal da lei. E ele acompanha um processo mesmo sem ser parte, para ver se os direitos estão sendo respeitados, tá? Cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O interesse individual e indisponível é um interesse que cada um de nós temos e que nós não podemos abrir mão deste interesse, tá? O MPU vai cuidar, o Ministério Público vai cuidar da tutela desses interesses, tá? Bom, princípios institucionais do Ministério Público, tá? Princípios, então, institucionais, isso aqui cai bastante em prova, e tu não pode ir para uma prova sobre o Ministério Público sem conhecer os 3 princípios, tá? O princípio da unidade, porque o Ministério Público deve ter uma unidade de atuação, seja onde for. O princípio da indivisibilidade, que significa que o Ministério Público ele é indivisível em sua atuação, né? Quem atua não é um promotor ou um procurador, e sim a instituição Ministério Público. A atuação é indivisível. Então não importa se o processo começou com um procurador e outro procurador vai continuar, tá? Porque o processo não pertence ao promotor ou ao procurador. O processo pertence à instituição. A atuação do MP ela é indivisível, ela não se divide por promotorias ou procuradorias, tá? E o mais importante dos princípios é o princípio da independência funcional. A independência funcional significa que os procuradores do MPU ou promotores nos estados, eles possuem independência em sua atuação no que se refere à sua convicção, tá? E se eu sou promotor do estado e eu estou analisando alguma situação e eu não entendo que houve algum crime ou alguma violação, eu, promotor, não sou obrigado a promover aquela ação. Eu só vou promover a ação se isso estiver dentro da minha livre convicção.
Se o meu chefe, se o procurador-geral não concordar comigo, ele não pode me obrigar a promover aquela ação. Essa que é a independência funcional. Pode ele mesmo promover ou passar para outro promotor, mas ele não pode me obrigar a fazer algo que viola a minha convicção. Essa que é a ideia da independência funcional que os promotores e procuradores vão possuir, tá? Vocês estão percebendo que eu estou falando em promotores e procuradores ao falar no Ministério Público, tá? Mas a gente vai ver uma distinção interessante. No MPU, nós não temos promotores de justiça, eles são chamados de procuradores, tá? Nos estados, nós teremos promotor como ingresso na carreira, na função de promotor, e após promoções se chega lá a procurador. Aqui no MPU já se entra com o nome de procurador. Mas no estudo aqui da Constituição é a mesma coisa, tá? Por isso que eu estou citando procuradores ou promotores, porque são os membros do MPU, tá? Seja qual for a nomenclatura adotada. Bom, o parágrafo 2º aqui do artigo 127, ele traz que ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, então, propor ao Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares. Pessoal, qual é a ideia dessa autonomia funcional administrativa? É que existe uma estrutura do próprio órgão, né? O MPU ele tem a sua própria estrutura, o seu próprio orçamento. Quando o MPU quer aumentar os seus cargos, o próprio órgão propõe que seja lá pelo Congresso Nacional votado e discutida essa criação. Porque quando o Executivo quer criar novos cargos, o Presidente da República vai encaminhar o projeto de lei, tá? Quando o MPU quer fazer isso, o próprio órgão vai encaminhar. Assim como o Poder Judiciário, quando quer aumentar seus cargos, também encaminha, assim como o Poder Legislativo também, tá? Ele possui essa mesma autonomia funcional e administrativa que os poderes possuem, tá? Essa é a ideia. E aí, os cargos, como a gente sabe, por isso que estamos aqui estudando, né, são providos por concursos públicos de provas ou de provas e títulos, e a política remuneratória e planos de carreira, tá? E a lei, cabe à lei dispor sobre sua organização e funcionamento. E é isso que faz a lei complementar, a lei orgânica do MPU, que a gente também vai estudar aqui no curso. Ela explica melhor como que funciona. E se tu já estudou para algum concurso de Ministério Público Estadual, tu vai perceber que tem algumas coisas parecidas e outras diferentes, tá? Então o ideal, quando tu vai estudar aqui a lei orgânica do MPU, é tu apagar tudo que tu sabe sobre o Ministério Público Estadual. Porque tem alguns órgãos que têm os mesmos nomes, mas funções diferentes, como a gente vai conversar e esquematizar durante o nosso estudo, tá? Muito bem. O parágrafo 3º nos traz, o parágrafo 3º aqui do artigo 127, que o Ministério Público elabora também a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. A LDO ela traz as diretrizes para a elaboração do orçamento. E cada um dos poderes e o Ministério Público elaboram o seu orçamento e encaminham a proposta para ser votada, tá? Isso está dentro dessa autonomia financeira, né, que o órgão possui. Temos no parágrafo 4º que se o Ministério Público não encaminha essa proposta dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, aí o Poder Executivo considera a proposta do ano anterior, que é a que está vigente neste ano. Porque todo ano a gente faz uma proposta para o ano seguinte. Se o Ministério Público, por algum equívoco, por alguma falha, não entrega no prazo a sua proposta de orçamento, aí o Poder Executivo, quando ele vai juntar a proposta orçamentária para mandar para o Legislativo, porque o Executivo vai juntar a proposta de todos os poderes do Ministério Público. Quando ele for fazer isso, se ele não recebeu no prazo a proposta do Ministério Público, ele vai pegar do ano anterior e vai, se for necessário, fazer os ajustes necessários para adequar ao novo orçamento, porque muitas vezes nós temos alguns cortes de gastos, né, em matéria orçamentária, tá? Mas isso aqui é muito difícil acontecer, é mais questão de prova mesmo, né? O Ministério Público sempre vai ter a diligência de apresentar a sua proposta no prazo, tá? E aí, se essa proposta for encaminhada em desacordo com a lei de diretrizes orçamentárias, quer dizer, eles estão colocando mais do que podem no orçamento, aí o Executivo também vai fazer os ajustes que forem necessários, tá? Durante a execução orçamentária, o que é execução orçamentária? É durante o ano, porque o orçamento ele prevê receitas e despesas para 12 meses. A execução orçamentária é quando o ano está acontecendo, né? E aí, durante a execução orçamentária, não pode haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
exceto se estiverem previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Se durante o ano o Ministério Público quer gastar mais do que estava previsto no orçamento, ele só pode fazer isso se for previamente autorizado, e para isso ele vai abrir um crédito suplementar ou especial com autorização do Poder Legislativo. Tá? Muito bem, essa é a parte então sobre a autonomia administrativa e funcional do Ministério Público, e agora nós vamos conhecer então a estrutura do Ministério Público do nosso país. Tá? Bom, pessoal, tem um esquema aí na nossa apostila também, mas eu vou colocar no quadro aí para melhorar a nossa visualização, para a gente já ir trabalhando, né, a memória visual. Pessoal, o MPU, ele se divide em 4 ramificações, tá? Porque o Ministério Público da União, ele vai atuar no Ministério Público Federal, o famoso MPF, que atua junto à Justiça Federal. Temos o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que vai cuidar de direitos principalmente coletivos e transindividuais dos trabalhadores. O MPT ele atua na área do direito do trabalho, proteção ao trabalhador, combate a trabalho escravo, combate a trabalho do menor. Né? Tem também o Ministério Público Militar, que atua junto à Justiça Militar, a Justiça das Forças Armadas. Né? E nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele é um Ministério Público que é mantido pela União, mas que atua só naquela abrangência lá do Distrito Federal hoje, porque hoje no Brasil não existe nenhum território, tá? Já existiram territórios no Brasil, hoje não existe nenhum. Um território federal, ele é mantido pelo governo federal e por isso o MP que atuaria nele seria esse MP do DF Territórios. Como nós não temos territórios hoje, na prática, esse MP ele atua só lá no Distrito Federal. É só para isso. Assim como cada estado tem o seu Ministério Público, tem o Ministério Público lá do Distrito Federal. A diferença é que ele faz parte do Ministério Público da União, ele é mantido pela União e não pelo próprio estado, e não pelo próprio Distrito Federal, no caso, né, como acontece com os estados. Tá? Esse, então, é a estrutura do MPU. Então, quando a gente estudar a lei orgânica do MPU, a gente vai conversar sobre cada um desses órgãos aqui. Vamos ver coisas que são comuns a eles, quando a gente fala em MPU, e especificidades de cada um deles, tá? Muito bem. E nós temos também o Ministério Público dos Estados, que a gente chama popularmente de MPE, né? Cada estado brasileiro vai ter o seu Ministério Público Estadual. Geralmente, né, o Ministério Público Estadual vai atuar perante a Justiça Estadual e o MPU perante a Justiça Federal, do Trabalho, Militar ou lá no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tá? Muito bem, essa então a nossa apresentação do Ministério Público. Tá? E aí nós temos na sequência o estudo do chefe do MPU, isso cai muito em prova. Eu também montei um quadrinho ali comparando as características do chefe do MPU de um lado com o chefe do MP estadual de outro, tá? A gente tem que saber a diferença da forma de escolha, né? A gente tem hoje como Procuradora-Geral da República a Raquel Dodge, né? E nós vamos conversar aqui como é que foi a nomeação dela e como é que isso funciona também nos estados, tá? Bom, nós temos então no parágrafo 1º deste artigo 128 da Constituição Federal que o MPU, ele tem como chefe o Procurador-Geral da República, que hoje é uma procuradora, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira que sejam maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado. Passa pelo Senado. E aí eu gosto de dizer, só vai ser procurador ou procuradora-geral se o Senado quiser. Porque se o Senado não quiser, não vai ser, tá? Por que eu faço essa brincadeira com o C de Senado? Porque a banca vai trocar na hora da prova, para tentar te enganar, que quem aprova essa nomeação é o Congresso Nacional, ou quem aprova é a Câmara. E tu não vai cair nessa, porque tu sabe que as nomeações previstas na Constituição Federal para autoridades, como ministro do STF, como Procurador-Geral da República, quem aprova essas nomeações é o Senado. Só vai ser se o Senado concordar, tá? Então, o presidente escolhe alguém da carreira do MPU, tem que ser um concursado do Ministério Público da União, né? E aí, dentre esses, ele apresenta
ele apresenta um nome para o Senado. Se o Senado concordar, aí ele pode fazer esta nomeação. Para um mandato de 2 anos, e cuidado pessoal, é permitida a recondução, não uma recondução. Permitida a recondução significa que essa pessoa escolhida pelo presidente da República pode ficar 2 anos, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Não tem limite de reconduções, tá? Só que de 2 em 2 anos tem que ser feita essa designação, tá? Muito bem. E aí, essa pessoa que atua como chefe do Ministério Público da União, por muitas vezes vai atuar até mesmo contra o governo federal, contra o próprio presidente que nomeou. E para isso, esta pessoa, esta autoridade, tem que ter uma autonomia, tem que ter uma independência, né? E para isso nós temos no parágrafo 2º, que essa pessoa que vai chefiar o MPU, embora seja indicada pelo presidente da República, com aprovação do Senado, como a gente viu, essa autoridade não pode ser destituída a qualquer momento. Porque senão, o presidente diria, olha, eu não estou gostando da situação, está me criando muito problema, está exonerado. Não, o presidente não pode fazer isso, tá? Por quê? O parágrafo 2º do artigo 128 nos traz que a destituição desse chefe do MPU, a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do presidente, ela precisa também da autorização da maioria absoluta do Senado, tá? E aí o presidente vai ter que explicar para o Senado por que está querendo destituir o Procurador-Geral, tá? Essa é a ideia do parágrafo 2º, portanto, tá? Então é um processo especial, é diferente dos cargos lá do Poder Executivo, que o presidente nomeia e exonera a hora que ele quiser. Aqui não, tá? Aqui tem um processo especial para entrar e para destituir o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, tá? Muito bem, temos no parágrafo 3º a regra sobre o MP dos Estados, tá? Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, eles vão formar uma lista tríplice. Vejam bem, aqui não é o governador que vai lá escolher alguém livremente. Não, o próprio órgão no Estado, ele vai fazer uma eleição interna. Os próprios membros, promotores e procuradores no Estado, eles vão fazer uma eleição interna. E vão indicar para o governador 3 nomes. Os 3 mais votados são colocados na mesa do governador, que é o chefe do Poder Executivo do Estado, né? Aí o governador, ele vai escolher um dos 3. Então o governador não tem tanta liberdade para escolher como tem o presidente. Porque o presidente escolhe qualquer um, não tem lista tríplice nenhuma, né? Ele vai lá e escolhe alguém. O governador, dentre os 3 nomes, escolhe um para nomear, tá? Muito bem. O parágrafo 4º traz que esses procuradores gerais dos estados e no Distrito Federal e Territórios, que é um ramo do MPU que também vai ter o seu procurador-geral, tá? Eles podem ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. Eles também têm um processo especial para entrar e para deixar o cargo, tá? E aí tem um quadrinho no nosso material, na nossa apostila, que vai diferenciar o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral de Justiça, que é nos estados, tá? E aí, como a gente viu, né? Quem é que vai ser o chefe do MPU, Procurador-Geral da República? Ele vai ser nomeado pelo presidente dentre qualquer integrante da carreira que seja maior de 35 anos. Já no Estado, o governador escolhe dentre uma lista tríplice, uma lista com 3 nomes, tá? No MPU é permitida várias reconduções, porque diz lá que é permitida a recondução. Então pode ficar 2, mais 2, mais 2, mais 2. No Estado, Procurador-Geral de Justiça é para um mandato de 2 anos e é permitida apenas uma recondução, tá? No Estado, então, é apenas uma recondução pelo período de 2 anos. Enquanto que lá na União vai ter 2, mais 2, mais 2, conforme o caso. E nós já tivemos, né, procuradores gerais que ficaram bem mais do que isso. Bom, e o processo especial de destituição, né? Porque se o presidente quiser destituir, aí tem que ter aprovação da maioria absoluta do Senado. E nos estados também é possível a destituição do chefe do MP estadual por maioria absoluta do Poder Legislativo, que no estado é a Assembleia Legislativa de cada estado, tá? Muito bem. E aí nós temos, na sequência do nosso estudo, o parágrafo 5º da Constituição Federal, que vai nos trazer as garantias e as vedações aqui que são aplicáveis aos membros do Ministério Público, tá? Bom, essas garantias e essas vedações
a gente vai trabalhar no próximo vídeo aqui do nosso curso. Dá um clique que eu já volto. Até logo.